meu povo! Aí, bora conversar sobre Lupin. Lupin ou Lupin? É Lupin ou Lupin? De acordo com o Jill, Bebê Blue. Qualquer coisa. A nova série do catálogo da Netflix, série francesa, Sim. que traz aí o mestre dos disfarces, o ladrão famoso francês, para conhecimento do mundo inteiro. Então, roda a vinheta! Pra quem não sabe, Lupin ou Lupin em português, em português de Brasil. A galera chama de Lupin. Então, sabiam que uma curiosidade besta? O nome Lupin ou Lupin ficou em trend no Twitter no dia que a série estreou, porque os fãs de Harry Potter acharam que era sobre o professor Lupin. Juro por Deus. Nossa, Harry Potter sempre regando a bola da Netflix, não, né, e cara? As pessoas sempre acham que é sobre Harry Potter. Eu, assim, o ego do fã de Harry Potter, e aí eu me incluo totalmente, é inabalável. Não, tem que ser estudado. Porque a ciência tem que pegar o fã de Harry Potter e estudar. E dissecar ele pra entender como funciona. Porque tudo o fã de Harry Potter acha que é sobre Harry Potter. Nossa, gente. Nada. A Netflix fala Lupin, todo mundo é Harry Potter. Vou te falar que eu falei isso, né? Você falou isso? A primeira vez que acho que a gente foi na live das estreias. Eu falei, é do professor de Harry Potter. Eu acho que falei mesmo. Nossa, Pandamente. Todo errado. Enfim, Lupin. Medo de ser dissecado agora. Em francês. Podemos falar assim. Parlez-vous. Croissant. Soutien, bonjour. Já não passo fome, né? Chegar lá e falar, croissant. E café, como é que é? Tipo, quê? Um café com croissant. Não sei. A gente pode comer uma laranja. An orange. Do Olingo. Le mange l'orange. Beijo do Olingo, aquela, né? Aquela que só fez uma lição. Bom, essa série francesa conta a história de... Gente, eu esqueci o primeiro nome dele. Não, o primeiro nome dele. Arsène Lupin, que é o ladrão mestre dos disfarces francês. E da ilusão. Criado por Maurice Leblanc. Olha! Gente, tá muito. E ele criou em 1905, né? Início do século XX ali. Que era uma história realmente sobre um ladrão mestre dos disfarces, ficou extremamente famoso. Como é que é o nome dessa época? La Belle Époque. La Belle Époque. La Belle Époque. Isso. Ele ficou muito famoso nessa época. A gente tá muito nojento no muito francês. Muito nojo. Netflix, né? Beijo. Parlez-vous. Ui! Aquela... Qualquer coisa, ele é fufu. O que acontece? A gente não vai fazer esse vídeo direito, não, cara. Claro porque que não. bota francês, a gente fica doido. Passou 5 episódios vendo tudo em francês, cara. A gente fica meio... Maravilhoso. Mas enfim, ele ficou famoso porque ele era distribuído em folhetins, pra quem não sabe, aqueles jornaizinhos com as historinhas. Isso aconteceu com Agatha Christie, aconteceu com Sherlock Holmes. Segue mais ou menos o mesmo princípio de fantasias que complementavam a vida miserável que as pessoas tinham. E aí eu tô falando de verdade. Assim como mostrou Bridgerton, sabe? Que tinha aquelas historinhas da Lady Whistledown que eram distribuídas em jornais. Isso entretinha muito a galera da aristocracia, que tinha absolutamente nada pra fazer, apenas se abanar e ser rico. E a galera que vivia realmente trabalhando, assim. Era a distração deles, né? Era tipo jornal não, era tipo... radionovela ou a novela na televisão. Foi meio que a origem dessas histórias aí. O interessante é que assim, a gente tá falando do melhor ladrão do mundo, né? Sim. Que virou uma lenda, que virou histórias e aí... É a história sobre esse cara? Não. Não. É a história de alguém que leu, foi passado de pai pra filha ali a história do Lupin. E aí esse cara se inspirou pra se tornar esse ladrão. Pra ser essa pessoa na vida real, em busca de justiça. Só que o cara, assistiram antes da gente. A gente demorou pra assistir. Sim. Aí virou pra gente a pessoa que assistiu e falou assim, a série é muito boa. Esses 5 primeiros episódios são muito bons. Eu não levava tanta fé, só que é uma série que te compra nos 5 primeiros minutos. Sim. Aí eu me senti desafiado. Sim. Eu sentei para não gostar. Pandamente tem essa. Se tu falar pra mim, é impossível. Cara, eu torno impossível possível. Exato. Sentei para não gostar. Mas não adiantou nada, gostei. Perdi. Exato.
astronomicamente. Aí uma curiosidade, pra quem assistiu no dia que lançou, assiste os 5 episódios e não tem nada no final. Pra quem assistiu agora, tipo a gente, que a gente assistiu sábado, né? Sim. Foi tipo um dia depois que lançou, sabe? Também não precisa desse escândalo todo. E tem uma mensagem no final agora da Netflix, que antes não tinha, que tá assim, agora é oficial, parte 2 de Lupin, em breve. Que legal, não sabia então, que não tinha. No primeiro dia não tinha. Então, esses 5 primeiros episódios é a primeira parte da primeira temporada e a segunda parte vem em breve na Netflix. Só pra galera que já tá infartando aí. Vou falar pra vocês que essa pegada da série de trazer uma inspiração numa literatura que é clássica pra poder criar um outro personagem que se inspira realmente naquele original dos folhetins. Tipo, o ladrão que estava escrito na folha de jornal e nos livros depois, em consequência, ele não é o ladrão da série. Ele é apenas o mestre que deu ali as inspirações, que criaram o nosso protagonista. Isso abre uma possibilidade de criação de história. Não só isso. Isso tira completamente aquela carga emocional chata do fandom. Porque se o fandom falar assim, ai, mas o Arsène Lupin não era assim. Eu aposto que vai ter. Mesmo assim vai ter. O showrunner vira e fala assim, mas eu não tô contando a história dele. Eu tô contando a história de um cara que nem você. Deixa eu te contar uma coisa sobre eu e a sua opinião. Estou me lixando pra ela. Eita, Brasil! Eu acho isso muito legal. Porque existe esse bloqueio criativo de muitos roteiristas e showrunners e tudo mais, de fazer jus à obra, fazer jus ao que foi escrito. Uma coisa que tem acontecido muito agora. O Prime Video vai lançar esse ano a primeira temporada da série do Senhor dos Anéis. Sim. E o fandom, a parte tóxica do fandom, que existe em todo o fandom, já tá se movimentando do tipo, olha, se tiver Hobbit, tem que ser igual o Hobbit do filme. Se tiver alguém da raça, sei lá, do Gandalf, tem que ser igual. Se tiver não sei o que... Gente, não tem que nada. Inspiração é inspiração. Cada autor cria a sua, sabe? Exatamente. E eu acho que esse tipo de narrativa que a série escolheu foi inteligentíssima. Tipo, cagou na cabeça de todo mundo que poderia reclamar por antecipação. É o showrunner que sofre por antecipação e já resolve os problemas futuros. É verdade. Eu amei. Eu também. São 5 episódios super rapidinhos, super bem criados e que tem reviravoltas que realmente prendem a gente. Não, mas tem uma parada que eu achei legal, é que assim... Não é uma série como... Assim, tem 2 tipos de série que são muito clássicas. Um é uma história única que a gente vai vendo pedaços em cada episódio. Sim. E outra é tipo, eu resolvo pequenos casos ou pequenos mistérios, ou tipo, como uma parada CSI, pequenos né? roubos assim, a cada episódio. E aí eu pensei assim, cara, nesse ele resolve, conta uma história, mas é muito surpreendente. Porque assim... E aí tem aquele tom investigativo, né? Que aí volta em flashbacks de pedaços do episódio mostrando, ele já estava pensando nisso. Mas aqui, isso é muito Sherlock Holmes. Isso daí, todo filme de Sherlock, toda série de Sherlock tem essa pegada porque é como a história era contada do próprio Sherlock Holmes. A própria Agatha Christie, né? Ela vai te contando uma narrativa e aí quando ela precisa, ela volta pra poder te contar as entrelinhas que ela não te falou antes. Então é meio que normal, assim, desse tipo de história e eu achei incrível. E é legal que, por exemplo, se você voltar e assistir o episódio, não é uma série que te engana. Não, tava lá. As coisas sempre estão lá. É maravilhoso. E o ator é sensacional. Tipo, o protagonista, o Lupin, ele é lindo, ele tem uma presença absurda e ele é engraçado, Esqueci sabe? o nome dele. Ele é divertido. Eu sei que o nome do pai dele era Babacá. Tá. É Dioque. Não é Hassan. Ele é maravilhoso. Ele é assim, ele é divertido, ele é leve. E ele é um cara muito forte. Ele é muito grande, né? Só que ele é muito leve. Ele é descontraído, assim, na interpretação dele. Ele não é nem um... Ele não é travado. E não é um bárbaro. Não é um bárbaro, Ele é o terceiro tipo de pessoa. Cavaleiro. Eu achei incrível, assim, a história. A gente foi se apaixonando por todos os detalhes. Eu acho que foi muito delicado da história ficar fazendo flashbacks que tinham a ver com o livro original. Sim. Pra gente entender quem era também esse grande ladrão, ilusionista, esse cara que inspirou o nosso protagonista.
E a série mescla muito bem tanto a história desse cara quanto a história do Hassan, do nosso protagonista. Então é muito cheio de subcamadas a história, sabe? O que torna ela 100% interessante. Mas é uma série pra apresentar o protagonista. Porque assim, a gente não é muito abordado os outros personagens. Não, Eles passam pela história dele, né? Sim. Inclusive, tipo, a mais abordada é a ex-mulher dele. Mas assim, porque mostra um pouquinho do passado, da relação com Desde ele e tal. infância. E na adolescência e tal. E é muito legal ver essas paradas. Mas eu acho que a gente, para uma segunda parte, poderia ter um pouco mais das outras pessoas que estão com ele. Tipo aquele amigo que forja joias. Eu queria muito uma história sobre ele. Ele é muito legal. E ele foi muito legal criança. Desde sempre. Então, tipo, ele tá sempre ali como suporte mesmo dele, né? Sim. Do Hassan. E é impressionante, assim, como realmente a polícia tradicional lidar com alguém que trabalha através do ilusionismo dos seus crimes é muito complicado, porque ele não se disfarça apenas. Ele cria situações disfarçadas, o que torna tudo muito mais interessante. Qual é o seu personagem favorito? Além do Lupin. Eu gosto do policial que sacou, tipo o Nemesis, né? Aquela pessoa que tá ali sempre descobrindo as paradas. É o que aparece no final, né? No último episódio, que ele encontra o Lupin. Então, mas ele sempre tava certo. Ele sempre tava ligado. Ele conhecia as histórias. Ele se ligou na primeira. Tipo, é muito impressionante. Quando ligaram pra ele e falaram assim, roubaram o colar da Maria Antonieta, ele, olha, igual Arsène Lupin. Tipo, ele já sabia, desde a ligação. E não é uma parada muito bizarra, porque no último episódio, naquela parada de comemoração de Lupin, aniversário do Lupin, sei lá, tem um montão de gente que é fã. É tipo muito tradicional mesmo, é cultural na França. Tanto que eles zoam, né? Tipo, você vai desvendar o caso lendo Harry Potter. Sim. Aquela parada, tipo, se você lê e tal, você é subjugado pelas pessoas ao seu redor pelo seu conhecimento. Isso é muito maneiro. Muito legal. E o cara sempre tava certo, tava ali na dele. Sim. Ele é humilde. Eu achei Preciso reclamar aqui daquela policial chechelenta. Nossa. Mulher grossa, só dá esporro no cara, tipo, extremamente desagradável, insuportável aquela mulher. E quando as coisas dão certo, a gente conseguiu. Caraca, que ranço que eu fiquei disso. Que a parada do telefone, ele teve a ideia, ele fez o cálculo, aí ela ficou zoando o tempo todo. E aí, quando deu certo... Ai, que bom, a gente conseguiu. Gente, olha, eu tive até que levantar pra beber uma água nessa hora, porque eu fiquei... Um ranço que eu quase voei na televisão. Minha personagem favorita é a ex... Nem chegou a ser esposa, né? É a mãe do filho do Lupin, a mãe do Raul. É Carol, eu esqueci o nome dela. Acho que é Não lembro do Lupin, não. Gabi? Do Hassan. Não lembro. Mas é a mãe do Raul. A mãe do Raul. A mãe do... A namoradinha de infância do Hassan. Eu achei ela muito complexamente real. Porque ela está dentro de um relacionamento tóxico desde a adolescência. Nossa. E eu achei isso muito vida real. Porque não é que seja tóxico de fazer mal para ela fisicamente, é tóxico de fazer mal psicologicamente, mas ao mesmo tempo ela não se sente confortável ao lado de ninguém, só dele. E ele é muito parceiro, ela é muito parceira, ele é muito honesto o tempo inteiro dentro da toxicidade dessa relação. E ainda assim, ela não consegue sair da relação. Ela já fez terapia, como apareceu na série. Cara, ela tem N problemas, mas eles se amam. E aí, como que faz? Essa é a grande questão que eu acho que a série traz. E ele não se abre com ela, né? É o diálogo. Como que faz é o diálogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existe uma demonização das relações tóxicas, dos relacionamentos tóxicos, como se você simplesmente tivesse que sair. Mas às vezes não é simples. Tipo, eles têm um filho, eles têm uma história, eles se complementam, eles são companheiros de vida, eles não são amantes. Ela tá tendo um relacionamento, mas ela não consegue dizer não. Pra nada. Cara. Ela tá presa. E isso, assim, gente, é um prato cheio pra psicologia. Eu adorei a complexidade dela por isso. A gente tá aqui super ansioso pra assistir a segunda parte logo. Não temos ideia de quando vai sair. A Netflix não fala. Enfim, estamos aguardando. Mas ela deixou a mensagem de que é em breve. Eu não acho que seja além de 3 meses. Eu também não. Acho que até março, abril, no máximo sai. A galera, eu não sei se vocês lembram, mas quando a Netflix lançou
La Casa de Papel, a primeira temporada inteira já tinha sido lançada na Espanha. E meio que os espanhóis cagaram pra série. Mas levou um ano, não levou um ano? Não, eles lançaram tipo a parte 1 em janeiro e a parte 2 em abril. Ah, então. Vai ser isso Entendeu? aí. Foi uma parada assim. A primeira temporada foi dividida em 2 partes. Enfim, gente, estamos aguardando o Lupin até abril. Obrigada. Há muito tempo a gente não dá quantidade de coxinhas. Agora a gente não dá 5 coxinhas. Há muito tempo que a gente não dá 5 coxinhas, então 5 coxinhas pra Lupin. Esta série maravilhosa. Foi muito boa mesmo. Assista Lupin na Netflix, depois conta pra gente aqui o que achou. Boa. E se você já assistiu, já deixa aí os comentários. E o like. Dizendo tudo o que você achou da série, quem é seu personagem favorito, qual parte te encantou mais. Qual foi o melhor roubo? Gente, eu amei. Qual foi seu episódio favorito? Eu acho que a da velhinha. Mostra Da ele no velhinha. passado, ele roubando a velhinha, enganando os policiais. Sim. Sabe qual que eu gostei? O da prisão. Eu amei aquele que o pai deixou o sinal pra ele no livro. Nossa, como ele entra na prisão, Nossa, incrível. é fantástico demais. Esse homem é o mestre dos mestres. E a minha parte favorita é quando a ex-esposa, nunca esposa dele, fala no final assim: ah, mas o Lupin, ele só conseguiu tudo nos livros, porque se fosse na vida real, isso... E, tipo, ela sabe. Ela sabe o que ele faz. E ela disse do tipo, se o Lupin tivesse na vida real, ele só deveria saber a hora certa de parar. Aí ela olha pra ele assim, e eu fiquei... Tu sabe mais do que diz, minha filha. Exato. Então eu achei muito legal, assim, tem uns mistériozinhos gostosinhos. Comenta aí, então, o que você achou de Lupin. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.